E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. A notícia que vem circulando nos bastidores do futebol mundial promete mexer com os corações de milhões de torcedores e reacender debates que pareciam já ter se dissipado com o tempo. Fontes ligadas à FIFA teriam confirmado que uma atualização histórica na lista de campeões mundiais está em curso. E isso significa que alguns clubes que sempre foram relegados ao esquecimento podem finalmente ter o reconhecimento que merecem. No centro dessa polêmica surge o Palmeiras, clube que por décadas sofreu com a ausência de registro oficial de conquistas internacionais que muitos especialistas consideravam legítimas e incontestáveis. O que torna esse rumor ainda mais explosivo é a forma como a FIFA teria decidido abordar a questão. Não se trata de uma simples correção, mas de um movimento que pode mudar completamente a história registrada do futebol mundial. Para torcedores e analistas, essa é uma oportunidade de revisitar feitos históricos. Analisar contextos esquecidos e confrontar o que sempre foi considerado oficial com aquilo que deveria ter sido. Alguns dirigentes de clubes já teriam sido consultados e, embora tudo esteja em caráter sigiloso, o burburinho é intenso e promete não se apagar tão cedo. A especulação ganha ainda mais força quando se observa o histórico do Palmeiras em competições internacionais. Apesar de títulos e campanhas memoráveis, muitos desses feitos ficaram à margem das estatísticas oficiais, criando uma espécie de sensação de injustiça que marcou gerações de torcedores. A atualização da lista da FIFA, segundo fontes extraoficiais, visa reparar esse tipo de erro histórico, reconhecendo clubes que, por motivos diversos, não receberam o crédito devido. Imagina-se que os critérios para essa correção tenham sido criteriosamente analisados, contemplando não apenas resultados em campo, mas também contexto histórico, relevância das competições e impacto cultural dos títulos. Para especialistas, isso seria um marco, pois a FIFA raramente revisita registros antigos com tanta atenção, o que faz desse rumor algo ainda mais emocionante. O Palmeiras, nesse cenário, se torna protagonista de uma narrativa que mistura justiça histórica e reescrita oficial do futebol, elevando debates antigos sobre legitimidade e reconhecimento. A torcida, claro, acompanha cada detalhe com olhos atentos, esperando que finalmente os feitos de seu time ganhem o espaço que merecem na história mundial. As reações em grupos especializados de futebol, fóruns de torcedores e redes sociais indicam que a especulação não é apenas um boato passageiro. Analistas apontam que, se confirmado, esse reconhecimento da FIFA não apenas coloca o Palmeiras no rol dos campeões mundiais, mas também abre precedente para que outros clubes históricos reivindiquem revisões de seus próprios feitos. A discussão se intensifica porque questiona a própria metodologia de registro de títulos e a forma como a história do futebol foi escrita até hoje. Para muitos, a decisão seria um sinal de que o esporte está disposto a olhar para o passado com justiça, reconhecendo aqueles que, apesar de conquistas extraordinárias, foram ignorados ou subestimados por critérios formais que nem sempre refletiam o valor real das vitórias. É um momento que mistura emoção, esperança e curiosidade, especialmente para torcedores do Palmeiras que há anos clamam por esse reconhecimento.
A narrativa se torna ainda mais envolvente quando se imagina como será a reação dos rivais, de clubes históricos e de apaixonados por futebol em todo o mundo. Rumores indicam que o processo de atualização da lista da FIFA envolve uma análise detalhada de documentos, registros de competições, relatos de jornalistas da época e até material audiovisual que comprovaria a legitimidade das conquistas do Palmeiras. Fontes afirmam que a entidade máxima do futebol está levando em conta uma perspectiva mais ampla, considerando não apenas as competições mais conhecidas, mas também torneios que tiveram relevância internacional e contaram com participação de grandes clubes da época. Para especialistas, essa revisão histórica poderia ser comparada a uma espécie de arqueologia do futebol, onde fatos esquecidos são resgatados e reinterpretados à luz da justiça e do reconhecimento. A especulação sobre essa atualização gera debates acalorados sobre quais clubes poderiam ser afetados e até que ponto a história oficial será alterada. A torcida do Palmeiras, por sua vez, já se vê celebrando antecipadamente, imaginando seu time finalmente estampado na lista de campeões mundiais e recebendo o reconhecimento que parecia sempre escapar por entre os dedos. Dentro dessa narrativa de especulação, há quem acredite que a decisão da FIFA não se trata apenas de um gesto simbólico, mas de um movimento estratégico para reconectar a entidade com torcedores e clubes, demonstrando que o futebol é dinâmico e capaz de corrigir injustiças históricas. Alguns insiders sugerem que essa atualização poderia abrir espaço para novas análises sobre títulos antigos de clubes de diferentes continentes, tornando a história do futebol mais rica e diversificada. A possibilidade de reparação histórica para o Palmeiras desperta debates sobre o que é considerado oficialmente válido, questionando decisões passadas e provocando revisões em estatísticas que muitos consideravam imutáveis. A narrativa nesse ponto se aproxima de um enredo cinematográfico, com suspense, tensão e a promessa de um desfecho histórico que poderia redefinir a percepção global sobre o clube e sua trajetória. Torcedores e especialistas acompanham cada detalhe com ansiedade, sabendo que a confirmação de qualquer mudança na lista oficial da FIFA seria um divisor de águas para o futebol brasileiro e mundial. Por fim, as discussões sobre a atualização da lista de campeões mundiais evocam sentimentos complexos: nostalgia, justiça, curiosidade e, claro, expectativa. O Palmeiras, segundo os rumores mais recentes, estaria prestes a se tornar protagonista de uma revisão histórica que muitos consideram tardia, mas absolutamente necessária. A ideia de que títulos antigos possam ser reconhecidos oficialmente gera debates acalorados sobre critérios, importância de competições e o impacto cultural do futebol ao longo do tempo. A especulação se torna irresistível porque, se confirmada, a decisão da FIFA não apenas altera registros, mas reescreve histórias, cria novas narrativas para torcedores e historiadores e oferece uma espécie de redenção simbólica para clubes que foram ignorados por décadas. Esse cenário, ainda que cercado de incertezas, já provoca ondas de entusiasmo entre torcedores e cria uma expectativa que se prolonga em cada comentário, postagem e discussão nos bastidores do futebol mundial. A repercussão da suposta atualização da lista de campeões mundiais da FIFA já começa a criar ondas de expectativa não apenas entre os torcedores do Palmeiras, mas em todo o cenário do futebol internacional.
Especialistas em história esportiva apontam que essa revisão pode desencadear uma verdadeira reavaliação do legado de clubes que, por décadas, ficaram à margem do reconhecimento oficial, mesmo após conquistas expressivas em competições de prestígio. No caso do Palmeiras, fontes afirmam que a entidade máxima do futebol estaria analisando documentos históricos, correspondências e arquivos de torneios que datam de décadas atrás, tentando reconstruir um panorama completo do desempenho do clube. Alguns rumores sugerem que essa análise inclui também relatos de jogadores, treinadores e jornalistas da época, o que acrescenta um caráter quase cinematográfico à revisão, transformando uma questão administrativa em uma narrativa repleta de suspense e expectativa. Essa possível reparação histórica não se limita apenas a alterar estatísticas. Ela tem o potencial de transformar a percepção global sobre a importância do Palmeiras no cenário internacional, colocando-o lado a lado com clubes que há muito são celebrados por suas conquistas. Para torcedores, a sensação é de uma vitória antecipada. Como se finalmente a história estivesse sendo corrigida para refletir a realidade. Algo que poderia gerar um impacto emocional profundo, especialmente para aqueles que viveram décadas de frustração com a ausência de reconhecimento. O ambiente de especulação se intensifica quando se considera o impacto que essa atualização poderia ter em outros clubes que também sofreram com o esquecimento ou com critérios questionáveis ao longo da história do futebol. Alguns insiders afirmam que, se o reconhecimento do Palmeiras for confirmado, a FIFA poderá ser pressionada a revisar títulos de clubes que atuaram em competições internacionais que, à época, não tinham o mesmo peso oficial, mas eram disputadas com grande competitividade e relevância. Isso cria um cenário complexo, no qual cada decisão da entidade pode gerar novas discussões sobre a legitimidade de conquistas históricas e a forma como elas foram registradas. Torcedores e analistas debatem sobre possíveis precedentes, questionando quais critérios seriam adotados e como isso afetaria a narrativa histórica de diferentes campeonatos. A especulação alimenta uma narrativa fascinante. O futebol, tradicionalmente visto como um esporte de resultados imediatos, passa a ser percebido também como uma história viva, capaz de revisitar erros e injustiças do passado. Para o Palmeiras, o simples rumor de reconhecimento oficial já funciona como um combustível emocional, reforçando a identidade de um clube que sempre reivindicou seu lugar na história com orgulho e paixão, e que agora, possivelmente, poderá ter sua voz ouvida pela primeira vez de forma oficial. Dentro dessa linha de especulação, alguns comentaristas esportivos já começaram a imaginar o impacto dessa atualização na percepção da torcida e na cultura do futebol brasileiro como um todo. A inclusão do Palmeiras na lista de campeões mundiais pela FIFA, mesmo que apenas especulativa neste momento, simboliza mais do que um reconhecimento estatístico. É uma reparação simbólica de injustiças históricas que atravessaram gerações de torcedores. Analistas lembram que clubes de outros países também enfrentaram momentos de desvalorização ou ausência de reconhecimento, mas que casos como o do Palmeiras ganham uma carga emocional especial devido à paixão e à tradição do futebol brasileiro, conhecido mundialmente por sua intensidade e criatividade. A especulação cria um enredo quase literário. Um clube que sempre lutou por reconhecimento, enfrentou obstáculos institucionais e agora poderia finalmente ver sua história oficial ser reescrita.
a narrativa envolve não apenas o clube e sua torcida, mas toda a comunidade esportiva, desde jornalistas e historiadores até rivais que acompanham cada movimento da FIFA com atenção redobrada. É um rumor que transcende estatísticas, tocando na essência do que significa justiça esportiva. Valorização do passado e preservação da memória de feitos que pareciam ter sido esquecidos ou subestimados. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Além disso, a especulação sobre essa atualização histórica envolve uma série de elementos que tornam o cenário ainda mais intrigante. Fontes afirmam que a FIFA estaria avaliando a documentação de forma detalhada, incluindo arquivos de torneios internacionais, registros fotográficos e até vídeos raros, que poderiam comprovar a legitimidade das conquistas do Palmeiras. Alguns insiders sugerem que a entidade estaria discutindo critérios mais flexíveis, considerando não apenas a força das competições, mas também o contexto histórico, a dificuldade dos adversários e a relevância cultural de cada título. Essa abordagem amplia a discussão sobre o que realmente define um campeão mundial, desafiando narrativas tradicionais e permitindo que clubes que antes foram ignorados recebam a atenção que merecem. Para torcedores, a possibilidade de ver o Palmeiras reconhecido oficialmente é um momento carregado de emoção, esperança e celebração antecipada. A especulação cria ainda a expectativa de que, se a decisão for confirmada, o clube poderá ter seu nome gravado em registros oficiais, receber homenagens formais e, finalmente, ocupar o espaço histórico que sempre reivindicou, reescrevendo a percepção internacional sobre sua trajetória. O rumor também levanta questionamentos sobre o impacto que uma decisão dessa magnitude poderia ter na política do futebol mundial. Alguns especialistas afirmam que, ao reconhecer títulos antigos, a FIFA pode criar um precedente que obrigará outras entidades a revisar registros históricos, levando a debates acalorados sobre legitimidade, relevância de competições e critérios de avaliação. Essa possibilidade de revisão histórica transforma o futebol em um campo de investigação quase arqueológica, no qual cada registro antigo é analisado com rigor para determinar sua validade. Para o Palmeiras, isso representa mais do que uma mera alteração estatística. É a oportunidade de resgatar a própria história, reafirmar sua importância internacional e consolidar sua imagem como um clube de grande relevância que enfrentou injustiças e agora pode ver sua trajetória reconhecida de forma oficial. A especulação, portanto, não se limita ao presente. Ela ressoa no futuro, criando expectativa sobre como a história do futebol será contada para as próximas gerações e como clubes, torcedores e historiadores reagirão a essa possível mudança de narrativa. Por fim, a narrativa que envolve a atualização da lista de campeões mundiais da FIFA reforça o caráter apaixonante e imprevisível do futebol. O rumor de que o Palmeiras poderá ter sua injustiça histórica reparada desperta emoções intensas, debates acalorados e uma expectativa quase palpável que atravessa fronteiras. A possibilidade de reconhecimento oficial não é apenas um fato administrativo. É uma reparação simbólica, uma correção histórica que resgata memórias, honra conquistas esquecidas e fortalece a identidade do clube perante o mundo. Torcedores, analistas e jornalistas acompanham cada detalhe com atenção, imaginando cenários possíveis, impactos culturais e repercussões internacionais. A especulação transforma o futebol em algo vivo.
capaz de revisitar o passado, corrigir erros e ressignificar conquistas, criando uma narrativa épica na qual o Palmeiras pode finalmente ver sua história reescrita de forma justa e definitiva, tornando-se protagonista de um capítulo que mistura emoção, paixão e justiça esportiva. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!